Bem-vindos ao nosso fórum Everything as a Service. Este é um tema particularmente importante nesta altura. Aliás, tem sido um tema que tem vindo a crescer de importância nos últimos anos e sabemos de facto o interesse que tem despertado, até por parte dos nossos leitores, que nos seguem atentamente nestes fóruns, e tivemos a sorte, felizmente, de ter um conjunto de empresas que se juntaram a nós nesta ocasião, para debater durante, como a colega Rita disse, durante hora e meia, os temas mais, digamos assim, mais quentes, mais presentes do Cloud Everything as a Service. Portanto, dou as boas-vindas a todos os que nos assistem online e passaria agora a palavra ao meu colega Rui Damião para apresentar os palestrantes. Rui. Obrigado, Henrique. Muito bom dia a todos. O meu nome é Rui Damião, sou editor da IT Insights e eu vou pedir para os nossos participantes fazerem uma breve apresentação de si, naturalmente, e da sua empresa, e começava, para irmos por ordem alfabética do nome das empresas, eu começava pelo Mário Acúrcio, da Informantém. Mário? O Mário tem o microfone ligado, mas eu não consigo ouvir. Penso que okay. sim. Agora sim. Olá. Não, de facto é um problema da plataforma do Zoom que eu tenho sempre. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. O meu nome é Mário Acúrcio e eu sou CTO da empresa Informantém. Eu posso dar aqui só uma breve, rápida apresentação acerca da Informantém. Informantém, nós somos um parceiro, um integrador com 25 anos de mercado. Posso dizer que será o último que iremos participar, o último webinar que iremos participar com o nome Informantém. Iremos proceder a nossa transformação também, não só de marca, de imagem de marca, rebranding, transformação cultural, a partir do dia 30 de junho. Portanto, temos novidades que, a partir do dia 30, serão trazidas para o mercado. Muito obrigado por este convite. Obrigado, Mário. Eu dava agora a palavra e pedia ao Luciano Zoccoli de novo para se apresentar. Luciano? Bom dia, penso que está todos a ouvir. Meu nome é Luciano Zoccoli, tenho a responsabilidade em Portugal de todas as apresentações tecnológicas das soluções da Lenovo na área de data center. Chamamos de data center hoje em dia, já é um bocado limitativo dizer data center, porque as soluções já não estão só no data center, como sabemos, não é? E aqui estamos a conversar um bocadinho também sobre este assunto. Portanto, integro toda a equipa ibérica na área das soluções da Lenovo. Obrigado, Luciano. Gostava agora que se apresentasse o Rui Veloso da Microsoft. Olá, bom dia. Eu sou o Cloud Solution Specialist na Microsoft. Sou o Solution Specialist para algumas das maiores empresas do mercado nacional e ajudo estas empresas na escolha das melhores tecnologias, a definir o que é a estratégia de modernização e de evolução. E, portanto, espero trazer aqui alguma da minha experiência e poder partilhar aqui alguma da minha experiência. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rui. E, por último, mas não menos importante, José Gomes, da Noesis. José? Olá, muito bom dia. O meu nome é José Gomes e é um prazer estarmos convosco aqui nesta roundtable de Cloud Everything as a Service. Eu faço parte do Departamento de IT Operations, Cloud and Security aqui na Noesis, no qual tenho a incumbência da gestão de portfólio e das parcerias, bem como da pré-venda e do desenvolvimento de negócio internacional. Basicamente, nós trabalhamos com dois portfólios, o portfólio de IT Operations and Infrastructure e o portfólio de Cloud and Security, no qual hoje será aqui a temática central deste debate. Obrigado, José, e passo novamente a palavra para o Henrique Carreiro para avançarmos com o fórum propriamente dito e com a primeira questão. Henrique? Obrigado, Rui. Ora bem, então vamos dar então início às questões, ao debate deste fórum, e a primeira questão é a seguinte. Depois dos anos de pandemia, que eu não diria que estão ultrapassados, mas que, enfim, nós vamos procurando que a vida retoma a alguma normalidade. Depois dos anos de pandemia, em que ponto é que os nossos participantes consideram que está o mercado
do cloud, enfim, do as a service em geral, não é? Está mais consolidado, está mais amadurecido ou digamos assim, prevê-se ainda alterações significativas. Eu começava precisamente pelo José Gomes para nos dar a sua opinião sobre este tema. Obrigado, Henrique. Bom, eu acho que o mercado do as a service está bem e recomenda-se, como se costuma dizer. Efetivamente, o evento da pandemia levou aqui a um boost gigante no consumo deste tipo de aplicações, neste tipo de modelos, e esse boost basicamente deveu-se à rapidez com que as organizações tiveram que se adaptar a este novo normal, àquele novo normal, ainda não sabemos qual será o futuro. Ainda hoje estive aqui casos em casa com Covid, portanto isto já é o novo normal. E tiveram, no fundo, que se adaptar e encontrar formas rápidas de chegar aos seus clientes finais de forma direta, tentando ultrapassar naturalmente a barreira física e muitas vezes a intermediação. Por outro lado, e percebendo esta nova dinâmica de mercado, a comunidade IT soube efetivamente detectar essa oportunidade e adaptou-se também a essa nova realidade. Em termos de cloud, por exemplo, a indústria hoje fala-se que houve aumentos na ordem dos 200% do consumo de soluções SaaS e a tendência a aumentar. Portanto, eu diria que não há hoje um setor em que não esteja sensível à questão das vantagens óbvias dos modelos as a service e fundamentalmente dos modelos cloud as a service, que foram efetivamente um grande boost no aumento deste tipo de consumo deste tipo de modelos. Quanto mais não seja pela questão das eficiências, da eficiência operacional, de otimização financeira, portanto, quando não seja pelo que temos, pela questão das fichas de negócio, mas também contemplando as questões financeiras e de otimização, portanto, os modelos OPEX versus os modelos CAPEX, os modelos Pay as you grow, os modelos Pay as you go, em que efetivamente as organizações só pagam aquilo que realmente consomem e conseguem ligar e desligar a torneira dos recursos em função das reais necessidades de negócio. Chamo, no entanto, a atenção que há, no entanto, desafios. Portanto, este aumento do consumo SaaS trouxe também alguns desafios. Alguns destes desafios, portanto, o consumo decrescente das aplicações de terceiros, que levou fundamentalmente ao recentrar do papel do IT das organizações. Portanto, hoje em dia o IT não tem o mesmo papel que tinha há 2, 3 anos atrás. Os novos temas da segurança, os ambientes são agora muito mais expostos, muito mais complexos, muito mais heterogéneos e porventura, hoje é porventura a maior ameaça, diria eu, à continuidade do negócio, é o tema da segurança. A necessidade de visibilidade também e de controle sobre os consumos dos recursos, visibilidade e controle sobre os consumos dos recursos, é muito importante o palavra controle, para que saibamos todos o que é que pagamos, quanto pagamos e quando vamos ainda pagar. A questão da visibilidade, portanto, hoje ambientes mais heterogéneos, mais integrados, mais dispersos, leva a questões de monitorização, que vão desde a infraestrutura até às aplicações web, e por último, não menos importante, questões de compliance e regulatórios. Portanto, eu diria que para tratar destas questões existem empresas e parceiros estratégicos como a Noesis, que são capazes de disponibilizar esse conjunto de serviços e soluções complementares, no fundo, que endereçam estes desafios e, portanto, eu diria que definitivamente a consolidação está feita, tendo em consonância este conjunto de fatores acrescidos que todos devemos ter em conta. Muito obrigado, José. Eu pediria agora a opinião do Rui Veloso, que está, enfim, está do lado de um fornecedor, está do lado de um fornecedor de infraestrutura base e de serviços base, mas também está próximo, de facto, daquilo que o Rui explicou, está próximo de alguns grandes clientes e utilizadores destas plataformas. Portanto, gostava de ter a sua visão e a sua opinião sobre este tema. Rui, não estamos a ouvir. Eu acho que o José foi bastante exaustivo e acho que cobriu aqui os grandes pilares. Eu diria que efetivamente viu-se aqui um crescimento, viu-se uma aceleração na prática do que já era uma tendência, na adoção basicamente destes modelos as a service. Vê-se também uma maturação do ponto de vista de mercado e das organizações na utilização deste tipo de soluções, ok? E já começam a ver estas soluções como peças, às vezes, e não como soluções completamente 360
que endereçam todas as necessidades, mas começam a ver isto como peças das suas arquiteturas de negócio e das suas arquiteturas tecnológicas, e começam a tirar partido destas soluções de formas diferentes e de formas mais governadas. Isto é o que eu estou a falar porque, trabalhando com estas organizações, acabo por trabalhar com soluções destas que estão mais ao nível do negócio, ou mais de utilização mais direta, e soluções que depois acabam por suportar e ajudar a governar todos estes serviços SaaS que gravitam à volta. Okay? Há alguns, e aqui estamos a falar de as a service, e, portanto, aqui vamos desde o infrastructure as a service até ao software as a service. E, portanto, o que eu tenho visto é efetivamente as organizações que no passado eu via que adquiriam estas soluções e tentavam, no fundo, levá-las, adaptá-las muito às necessidades, tentarem utilizar estas soluções de uma forma muito mais standard, adaptarem inclusivamente a forma de utilização destas soluções. Eu lembro-me de alguns casos no início que tentava-se fazer aqui um tailor das soluções SaaS com um mindset de customização, e hoje em dia o que nós vemos é as pessoas a perceberem qual é que é a peça certa para a solução que querem construir, seja ele um serviço mais SaaS, um serviço mais PaaS, ou, para construir uma solução final e que enderece uma determinada necessidade sem grandes customizações. Depois há o tema das visões consolidadas, da estratégia, da segurança, são temas completamente relevantes, e hoje em dia nota-se também um cuidado na adoção destas soluções e na escolha destas soluções, muito associado aos temas de compliance, de temas de PII, ou seja, de dados de utilizadores finais e das certificações que estas soluções têm. Portanto, o mercado está mais exigente na escolha destas soluções e na seleção destas soluções e no que estas soluções garantem. Um outro tema que surgiu muito recentemente associado a estas soluções é o tema da resiliência, okay? Que é um tema que assumia-se que estas soluções, do ponto de vista da resiliência, teriam todas as condições e mais algumas, e hoje em dia as organizações também tendem a analisar de uma forma mais profunda o que é que estas soluções disponibilizam do ponto de vista de resiliência, do ponto de vista de recuperação, e se algo acontecer, seja o provider, seja a solução, seja a própria organização que está a adquirir esse software, como é que isso encaixa no plano de resiliência e de recuperação dessas organizações. Eu diria que, para complementar aí o que o José já tinha dito muito bem, acho que é isto. Muito obrigado, Rui. São temas interessantes, e a questão da recuperação é um tema cada vez mais relevante. O Rui me referiu, mas os temas como o RTO e o RPO, que antes basicamente pouco se falavam em termos de cloud e que hoje estão na ordem do dia. Eu iria passar a palavra ao Luciano da Lenovo, precisamente para dar a sua perspectiva sobre a evolução do mercado cloud e de Everything as a Service. Luciano. Obrigado, estão a ouvir, não é? A questão, como já foi dito muito praticamente sobre esta questão, mas o salto tecnológico que foi feito durante a pandemia foi muito grande. É um salto tecnológico que o outro dia eu estava a ouvir em alguns comentários que podíamos dizer quase 10 anos de salto tecnológico em termos de salto das empresas que fizeram, que estava a ser uma perspectiva, devia ter sido feita em 10 anos e foi encurtado praticamente em um ano e meio. E isto claramente tem as suas vantagens. A única forma de fazer esse salto tecnológico era possível só exclusivamente através de soluções como as services, não é? Em particular, mundo na cloud, porque era algo que estava disponível, que podia criar estas vantagens, não é? E portanto, a única forma realmente de o mercado de responder, as empresas responder àquilo que era a exigência do mercado durante a pandemia era isto, não é? Sem dúvida nenhuma. E isto vai ser uma coisa que vai
sem dúvida, deixou a sua marca, não é? Como estamos a ver, deixou a ideia de quais são os benefícios das soluções, mas também deixou uma característica que são quais são os problemas e quais são os próximos passos que temos que fazer. Portanto, acho que é um mercado consolidado, sem dúvida nenhuma. Acho que o mercado está mais consciente, está mais aberto, está mais evoluído deste ponto de vista. As empresas e clientes têm claramente uma ideia mais clara daquilo que têm que fazer e são mais conscientes daquilo que são as opções em termos de mercado. Portanto, isto sem dúvida nenhuma. Portanto, o mercado em si acho que está mais consolidado e está mais consciente, sem dúvida. Obrigado, Luciano. E para terminar esta primeira questão, eu passava a palavra ao Mário, da Informantém. Muito obrigado, Henrique. Não, relativamente aqui, todos os meus colegas já abordaram, de facto, a grande maioria de fatores que nós podemos levar mesmo a optar por garantir soluções deste género. De facto, o mercado, como o Luciano agora dizia mesmo, está mais consolidado. Eu aqui não só falando aqui nas soluções que falam as a service, nós falamos de as a service, mas nós como integrador, como também aqui o José, nós temos sempre que olhar para o mercado e ir de encontro às necessidades dos nossos clientes. De facto, um ponto que acho que não foi falado e que é muito importante é os níveis de serviço que garantimos, ou seja, contratando algo as a service, é um nível de serviço que também garantimos, não só toda esta parte que transformamos CAPEX para OPEX, toda esta parte da resiliência, alta disponibilidade, ou seja, aquele crescimento rápido que podemos ter, mas o nível de serviço que muitas vezes contratamos e está adjacente a esse mesmo as a service. Nós na Informantém, além de tudo isto e este tipo de soluções, o que é que nós fazemos? E onde há algo, por vezes, necessidade de mercado, é também, e posso dizer rapidamente, no Device as a Service, ou seja, passamos por outro tipo de soluções as a Service mesmo, ou seja, as empresas cada vez mais procuram comprar serviço, e quando digo serviço é garantir que tem aquele nível de serviço contratado para garantir que dentro da sua organização podem trabalhar, não só na componente de hardware, não só na componente de software, mas que consiga fluir sem terem essa preocupação. Portanto, isto é um mercado em constante evolução, cada vez mais iremos ver adaptar-se, tal como ao dia de hoje, nós até temos, em termos, até o telefone, ou seja, a parte mobile, dispositivo móvel as a service, em que está tudo incluído desde a parte da gestão do mesmo, desde a parte do ciclo de vida do mesmo, portanto, é como digo, é um mercado que tem muito, muito para evoluir e as empresas muitas vezes não têm tantos recursos humanos capacitados e então desta forma conseguem também retirar essa camada da sua parte, da sua preocupação, digamos, e assim ir focando mais no negócio e poder acompanhar o crescimento do mercado. Muito obrigado, Mário. Eu passaria, e terminando, portanto, nós terminamos esta primeira questão e passaria agora ao meu colega Rui Damião para dar início à segunda ronda. Obrigado, Henrique. Vamos avançar então com a próxima pergunta. Por esta altura as empresas têm... Ou por outra, eu começava por perguntar ao Luciano se por esta altura as empresas já têm a percepção dos benefícios que a adoção de um modelo as a service pode trazer para a sua operação, ou se, por outro lado, se reduz apenas ao valor, ao custo das soluções em si. Luciano? As empresas, neste momento, do meu ponto de vista, têm a maioria delas, ok? Não, eu acredito que algumas não tenho ainda noção, mas são normalmente as mais pequenas, que têm mais dificuldades, que têm algumas mais conservadoras, mas a maioria delas, a maioria do mercado, a maioria das empresas tem uma noção clara, é consciente neste momento, porque foram, de alguma forma, obrigadas, não é, a pensar no assunto. Ou seja, a questão que estamos a falar há pouco da pandemia fez um pushing e fez pelo menos deu uma consciencialização. E o mercado, daquilo que nós vimos como operadores dentro deste mercado, como, por exemplo, com pagamentos de encargo que já saem com requisitos de soluções a serviço, isso faz-me perceber que há clientes que estão plenamente conscientes daquilo que estão, aquilo que as a service pode ser para eles, não é? Quais são as vantagens? E também quais são as limitações. Como estava a dizer há pouco, agora já se começam a questionar sobre qual é que são a resiliência das soluções que têm. Não é? Portanto, e isto é muito importante, porque quer dizer que tem uma visão global da solução as a services, e não fazem uma corrida simplesmente porque está na moda ir à cloud. Não, é? Não, mas fazem uma compra mais consciente e têm noção daquilo que são
os benefícios e as dificuldades, porque sabemos que não tudo, a cloud não é a panacea de tudo, não é? Pode ter a sua dificuldade, mas já conseguem usá-la, que é fácil porque neste momento, em termos de consultoria, em termos dos implementadores, em termos de fornecedores de serviços, já temos uma capacidade tecnológica de sugerir e ajudar os clientes. Nós dizemos na Lenovo que nós ajudamos os nossos clientes a fazer a sua viagem para a cloud, não é? Ou seja, é uma viagem para a cloud, portanto, porque temos que ajudar os nossos clientes a passar para tudo aquilo que podem ser as vantagens, mas também ter consciência daquilo que são as limitações. E isso é fundamental. E eu creio que neste momento os clientes têm claramente esta visão. E não é uma visão só limitada ao qual é o custo, porque não é só, claramente, se nós olharmos só o custo, provavelmente os clientes não vão por soluções de cloud, não é? Porque pode ser até mais económico, às vezes, ter uma solução on-premises dentro de casa. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas isso depois, claramente, o serviço de serviços é mais completo, como dizia o Mário, não é só fornecer uma infraestrutura, mas fornecer uma infraestrutura, o serviço que está a ele associado. Portanto, aí claramente as operações dos clientes são muito diferentes neste momento, e os clientes têm uma consciência clara que, por exemplo, para ter um timing de implementação das suas soluções, muitas vezes é mais fácil encontrar uma solução as a service rápida que não encontrar uma solução tradicional, fundamentalmente. Portanto, é sem dúvida nenhuma uma consciência, as entidades têm mais consciência daquilo que são os benefícios e as limitações de cada uma das soluções. Obrigado, Luciano. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do José da Noesis sobre o mesmo tema, se concorda eventualmente com o Luciano, se discorda, no fundo, qual é a sua perspectiva. José? Sim, obrigado. Absolutamente. Hoje em dia há de facto, ou seja, hoje em dia não é tema, portanto, e dizer que não é tema para qualquer organização, penso que está tudo dito. Eu recordo, ainda ontem tive numa reunião com um cliente e foi engraçado, porque numa primeira reunião foi colocado ao cliente, porque por acaso não fui eu, mas foi colocado ao cliente se estaria mais disposto, mais disponível para optar por uma solução on-prem ou SaaS. E a resposta foi muito clara, é o depende, não é? Claro, depende. Se for provado, se ficar provado que, sendo ultrapassado alguns dos requisitos mandatórios para o negócio, como a redundância, como a alta disponibilidade, como algo que possa efetivamente, devido a esta nova arquitetura, não parar o negócio, o cliente disse, eu optarei por uma solução SaaS. Portanto, o que é que isto significa na realidade? Significa que essa barreira foi claramente ultrapassada, significa que há hoje uma apetência normal e natural para este tipo de modelos, porque no fim do dia é encaixarem, como aqui já disse bem, encaixarem esta peça na sua arquitetura, portanto, há uma simplicidade natural. Não estamos a falar hoje em dia em projetos de um ano, de pré-desenvolvimento de um ano ou de um ano e meio, com processos brutais de rollout. Estamos a falar em modelos, em peças, em interligação de serviços, microserviços, que muitas vezes são muito simples, com APIs out of the box. Todos os fabricantes hoje em dia se preocupam em perceber quem está à volta do seu ecossistema e desenvolver os conectores que depois vão facilitar e muito os processos de implementação, os processos de manutenção. E, portanto, eu diria que, e mesmo a questão da própria velocidade, não é? A velocidade com que hoje lidamos, em que a nossa sociedade hoje vive, leva a que este tipo de modelos acabe por ser muito mais fácil de adotar, não é? Portanto, hoje em dia o time to market é fundamental e as organizações, como é um dos temas centrais aqui deste roundtable, têm que ganhar vantagem competitiva sustentável e esta é uma forma rápida de conseguirem fazer, chegar primeiro aos seus consumidores e conseguirem ter modelos. Aliás, o próprio modelo SaaS acaba por transformar aqui um bocadinho os modelos de negócio, não é? E permitir aqui novos modelos, não é? Com plataformas de brokering, etc. Portanto, eu diria, há claramente aqui o tema TCO, tipicamente mais atrativo, e depois há tudo aquilo que está inerente a um modelo SaaS. Muito maior flexibilidade na implementação, flexibilidade no consumo, a simplificação da manutenção, não é? Ou seja, um cliente que é muito bom no seu core business não tem que ser muito bom a fazer manutenção de sistemas, a fazer, como o Mário há pouco estava a dizer, a se tratar dos seus devices, a tratar do seu workplace. Há aqui um conjunto de
de capacidades que, de facto, são potenciados por estes modelos. E podia acrescentar e podia continuar com a produtividade, a escalabilidade, enfim. Mesmo a própria adoção de inovação, não é? Quando a inovação acontece, mais rapidamente ela é incorporada através de modelos SaaS do que em novos projetos de substituição de aplicações. Portanto, tudo isto, de facto, resulta que eu acho que é hoje óbvio que para um cliente que efetivamente quais são as vantagens deste modelo por contraponto ao on-prem. O on-prem naturalmente irá existir, há sempre workloads que não vão passar, mas eu diria que no fim do dia as aplicações, os modelos SaaS são claramente na mais-valia e penso que é claramente entendível pelo mercado. Há um outro ponto importante que é a paridade, que eu há pouco não mencionei. Os próprios fabricantes preocupam-se em desenvolver modelos nos dois modelos em paridade, ou seja, aquilo que desenvolvem nas soluções tradicionais, tentam procurar que essas features estejam disponíveis no modelo SaaS. E, portanto, esta dinâmica, digamos assim, está claramente a retirar todas as barreiras da adoção deste tipo de modelos. Obrigado, José. Eu gostaria, para terminar esta questão, gostaria também de ouvir a perspectiva do Rui, da Microsoft, sobre o mesmo tema. Rui? Eu diria que, mais uma vez, eu estou completamente de acordo. Eu diria que há um fator, o time to market é claramente um fator que as organizações procuram ao adotarem este tipo de modelos. E algumas organizações, e como o José referiu que estas organizações querem focar-se no core business, querem focar-se em acrescentar valor, em diferenciar-se no mercado e em endereçar rapidamente as suas necessidades. E o que eu vejo nos ITs tradicionais é, dada a panóplia de tecnologias que normalmente envolvem estas soluções e dada a sua especificidade, e dado que até estas tecnologias que suportam estas soluções tendem a explodir e a ficar mais complexas, apesar do valor que acrescentam, muitas destas organizações, os próprios ITs, começam a ver mais valor em adotar este tipo de soluções, ainda que gostem do seu on-prem e de gerir as suas aplicações, veem valor de externalização deste risco e desta necessidade de gerir estas complexidades e as complexidades que estas soluções tipicamente trazem. Portanto, é uma perspectiva diferente, uma perspectiva não tão da organização, mas mais das equipas da IT, que apesar de terem um mercado com parceiros muito válidos, com parceiros que os ajudam no dia-a-dia, como estes parceiros que nós temos aqui nesta call, que os ajudam a querer implementar estas soluções mais cloud-based ou mais as a service, quer mais on-prem, mas que sentem que têm cada vez mais entregar valor muito rápido, responder às solicitações que as organizações colocam e terem cada vez menos responsabilidade e menos necessidade de recorrer a este know-how específico. Acho que outra coisa que está a causar aqui alguma ajuda nesta adoção, isto é específico aqui um bocadinho do nosso mercado português, é que as organizações estão com dificuldade em encontrar recursos no mercado. É um tema premente, não é? Todos os parceiros das organizações têm dificuldade em encontrar pessoas com os skill sets que precisam, e portanto isto é uma forma também de mitigar esse tipo de necessidade e de risco, não é? No fundo, na operação depois destas plataformas. Eu diria que é isto. Muito obrigado, Rui. Eu passava então a palavra ao Henrique para avançarmos com a próxima questão. Henrique? Obrigado, Rui. Esta questão prende-se com um tema que é, digamos, fulcral para todas as organizações a determinada altura. E eventualmente podem não ponderar, enfim, todas as implicações à partida, mas há uma altura em que todas elas procuram determinar qual é o retorno do investimento. E também nas soluções as a service, isso naturalmente acontece. E eu ia começar por endereçar a questão ao Mário, que até há pouco, numa questão anterior, referiu os modelos de CAPEX e OPEX,
ia começar por perguntar ao Mário como é que as organizações podem medir o retorno do investimento neste tipo de soluções. Obrigado, Henrique. De facto, estes cálculos de retorno de investimento sempre foram feitos, mesmo até o TCO e tudo, mesmo com as soluções tradicionais. Com uma solução as a service, não podemos fazer uma comparação direta com isto a comprar hardware, com tudo. Não, temos que olhar não só com a componente do hardware, não só a componente das equipas técnicas, com as instalações, ou seja, com todo o ecossistema que está por trás. Nós, quando adquirimos algo as a service, como já todos referimos às vezes, estamos a contratar um nível de serviço, estamos a contratar competência técnica, estamos a contratar toda a resiliência, toda a redundância, portanto, estamos a dizer, é isto que eu quero, é isto que eu preciso e não me vou preocupar com nada mais. Portanto, isso é um cálculo que tem que ser feito, são várias variáveis que são incluídas, não é? Portanto, estamos a falar de uma fração matemática muito grande, mas que muitas das vezes acaba por ser mais benéfico para os clientes. Às vezes, num curto espaço, e aí é que é a maior dificuldade, não é quando falamos com o interlocutor, com o diretor da IT, mas muitas vezes com uma equipa, com uma direção financeira, em que olha preço por preço e não. Aí é que é o grande desafio que nós temos ao dia de hoje, e grande maioria das vezes conseguimos sempre provar o porquê de muitas vezes parecer que é um investimento maior, mas no final do dia terá sempre um serviço muito mais aprimorado, um serviço em que não tem que se preocupar com a sua capacidade interna de entrega do mesmo. Outra coisa que estávamos a falar agora no tópico anterior e por acaso não referimos, também é algo que leva a mudarmos para este tipo de soluções, é ao dia de hoje termos um problema muito grande com as entregas. Ou seja, não existem equipamentos para entregas. Muitas vezes o que leva-nos também a acelerar e a decidir e a optar por soluções as a service, ou seja, há uma série de fatores, o Rui também numerou há pouco, a parte das equipas técnicas também não haver competência, muitas vezes é difícil buscar recursos ao mercado, portanto, tudo isto são fatores que nos ajudam muitas vezes a calcular, não é, e a demonstrar como é que podemos obter a rentabilidade e quanto teremos mais rápido a optar por este tipo de soluções. Portanto, acho que já temos ainda falado de várias coisas, uma vez mais é como digo, há uma série de variáveis que devem ser calculadas e tidas em conta quando optamos por este tipo de soluções. Não é tão linear, mas no final do dia consegue-se sempre provar que de facto é mais vantajoso optarmos por este tipo. Obrigado, Mário. Eu passaria também, endereçaria a questão também ao Rui, da Microsoft, que tenho a certeza que se depara, não vou dizer com isto de uma forma diária, mas pelo menos algumas vezes por semana esta questão surge diretamente ou indiretamente colocada por clientes. O microfone. Isto é o clássico slide do iceberg, não é? Portanto, isto é o clássico, porque o que as organizações veem e medem tipicamente não representa o todo do que é o TCO, o José há bocado já tinha falado, de gerir as soluções, ou de gerir o seu data center, ou de gerir as suas infraestruturas. E, portanto, isto é um tema comum que hoje em dia, quando nós vamos para cenários mais 365, Office 365, já não se coloca tanto. As pessoas já veem isto como, é mais ou menos natural, as pessoas verem, ou as organizações verem este tipo de serviços de uma forma muito, muito natural, mas quando começamos a olhar para cenários mais de data center, isto surge, e aqui o tema do business case, ou do cálculo do retorno de investimento, é algo que é sempre um tema, e é sempre um tema que é preciso provar, como a Mária estava a referir. E é preciso introduzir o máximo de variáveis possíveis nestes exercícios. Porque eu costumo perguntar, portanto, quando se fazem estes exercícios, e depois, quanto mais longo, em termos de período, o exercício for, mais difícil é, não é? Num caso estamos a ver amortização, no outro caso estamos a ver custo. E quando eu digo custo, entra aqui o tema do TCO, peço desculpa, do CAPEX versus OPEX, que também, portanto, um dos valores
que a cloud traz, esta transformação do CAPEX em OPEX, e que as organizações estão a adaptar-se a estes modelos. Portanto, as organizações estão a criar mecanismos, estão a perceber como é que esta dinâmica, este shift do fundo de balanço e de como é que os investimentos são feitos, afetam as suas contas, afetam a forma como comunicam com o mercado, como reportam resultados. Portanto, tudo isto é uma dinâmica. Portanto, este modelo de cloud obriga as organizações, quando estão a fazer estes exercícios, a conhecerem e a tomarem consciência de um conjunto de conceitos, perceberem como é que, ao nível financeiro, ao nível financeiro vão adequar e vão incorporar. Depois, a seguir, começamos a entrar efetivamente no tema do custo, se é mais caro, se é mais barato, se tem retorno, se não tem retorno. Isto obriga também a que o cliente esteja disponível para trazer para cima da mesa e a fazer o esforço de ir determinar custos que à data 2 não são considerados normalmente nos exercícios que faz, porque todas as empresas fazem estimativas e fazem budgets e calculam quanto é que um determinado projeto vai custar, mas quando nós começamos a fazer estes exercícios e quando começamos a perguntar se no custo das storage ou dos servidores, ou do que quer que seja que eles estejam a considerar para um determinado projeto, se estão a incluir o custo da energia, o custo do edifício, o custo da senhora que vai limpar o chão do data center, o custo de segurança, porque já me aconteceu casos em que eu perguntei quanto é que custava, não sei, para uma determinada organização, quanto é que custava determinado asset no seu data center, e o valor era muito baixo. Eu dei um exemplo uma vez a um cliente, e acho que tinha a ver com energia. Eu disse que pagava mais energia em casa do que o caso que estávamos a ver, não é? Portanto, porque tipicamente, e aqui bottom line, as organizações têm que se adaptar a estes modelos. Isto muda a forma como as empresas trabalham os investimentos e no final eu acho que o difícil é que existe já um status quo, as empresas têm dificuldade em valorizar esse status quo e em valorizar o que é que isso representa num business case. Tipicamente, as organizações, por causa de fatores que nós já falamos anteriormente, ainda que o business case seja ela por ela, depois começam a entrar em linha de conta para a decisão em termos de modernização e de evolução e de diferenciação, e portanto tipicamente é isso que faz funcionar o business case. A organização tem que estar preparada para isso e tem que estar consciente das vantagens que vai retirar, porque o business case normalmente é o que o cliente quer que ele seja, okay? Basicamente. Muito obrigado, Rui. Eu passava a palavra agora ao Rui e ao Rui Damião para endereçar a nossa próxima questão. Sim, obrigado, Henrique. Nós agora vamos fazer algumas questões apenas a um dos participantes. Vamos passar por todas. Rui, posso só dizer adicionar só uma pequena coisa que acho que em relação ao retorno do investimento é fundamental também sublinhar. É só uma coisa muito simples, que muitas vezes dentro do retorno do investimento temos que incluir também qual é a capacidade daquilo que nós já falamos aqui, que é o time to value, não é? Ou seja, a capacidade de termos uma resposta hoje em dia, em termos de necessidade, em termos de empresa, qual é o tempo que conseguimos como empresa ter uma resposta de implementar uma nova solução hoje em dia que são muito mais rápidas, e isto tem que fazer parte também do retorno do investimento, ou seja, qual é o dinheiro que a empresa perde por estar a atrasar a sua solução, a sua infraestrutura por alguns meses, não é? E muitas vezes, às vezes os clientes não contam com isto, não valorizam isto da forma correta. Quando começar a contabilizar, realmente vão ter também mais vantagens e percebem que o retorno do investimento pode ser muito favorável de uma infraestrutura desse tipo. Obrigado. Obrigado, Luciano. Eu vou, continuando como eu estava a explicar, nós agora vamos fazer algumas questões dirigidas a cada um dos participantes. Portanto, vamos fazer aqui 4 questões, cada uma a uma empresa apenas. E vamos também por ordem alfabética das empresas, vou começar com a Informa Tem, portanto, com o Mário.
Quando as organizações procuram soluções como um serviço, qual é o principal motivador para essa procura? Se é, por exemplo, ou outros, naturalmente, se é a facilidade de gestão, o aumento de produtividade ou a redução dos custos. Eu sei que já tocou um pouco nestes temas, mas, Mário, se puder então Claro que sim. falar, agradeço. Claro que sim, Rui, muito obrigado. Não, de facto, a procura que nós fazemos cada vez mais torna-se distinta, ou seja, varia de organização para organização. Muitas vezes nós falamos que as organizações optam por este tipo, para quê? Para simplificar a sua gestão, porque não ter equipas devidamente qualificadas, não ter recursos suficientes, muitas vezes, e hoje em dia, mesmo com este crescente onda de ataques e tudo de ciberataques, digamos, e nível de segurança cada vez mais, uma palavra-chave, as empresas não têm equipas devidamente certificadas e equipamentos na área de segurança também. Isto que leva a que muitas vezes contratem como um serviço, desde a sua componente de perímetro, a sua proteção de perímetro, toda a componente de proteção também dos endpoints, conseguem contratar, e como já referi há pouco, e eu digo que para mim acho que é sempre um dos fatores muito importantes, é a componente de dizer que eu vou contratar um serviço as a service, alta segurança, para a proteção da minha instituição. E vou estar protegido por vocês. Ou seja, há um termo de responsabilidade, digamos, entre o integrador, o parceiro e a própria organização, que leva a que esteja essa responsabilidade do lado de quem contratamos. Ou seja, eles têm que ter as equipas dedicadas, certificadas, capacitadas e têm que ter as melhores tecnologias para garantir que estamos salvaguardados. Isso é um dos temas, por exemplo, da segurança, e acho que é premente. Outro tema muito importante e que cada vez mais optam é também pelo facto de o mercado, toda aquela falta de componentes existentes, o que leva a que demora imenso, ou seja, o atraso nas entregas, e o Luciano há pouco também referi, a verdade é, o que é que equivale, que o impacto tem para uma empresa estar à espera que 6 meses, 8 meses, até que ter os seus equipamentos, ter as suas soluções, ter tudo. Então, o as a service, se contabilizarmos, se olharmos e for necessário avançarmos, é algo que é rápido, tem um tempo muito mais reduzido, seja na instalação, seja na parametrização, na integração com a nossa própria plataforma já existente, nossa arquitetura, e cá está, não tenho que estar a contratar mais recursos, porque se calhar é algo novo, é evolutivo que temos, então temos tempo para fazer, para que as nossas equipas tenham curva de aprendizagem e possam depois acompanhar devidamente. Ou seja, acho que, é como digo, são várias coisas que levam a que as organizações procurem por optar por soluções as a service, que influenciam e cada vez mais o mercado irá ter este tipo de solução, porque, é como eu digo, quando experimentam a primeira vez, quando veem que de facto funciona e que é algo muito vantajoso e vem a facilidade, a rapidez, o crescimento, tudo o que tem, as organizações começam a ficar convencidas e então existe cada vez mais uma transformação para que haja, não digo totalmente, mas maioritariamente consigam optar por soluções as a service dentro da sua organização mesmo. Obrigado, Mário. Agora perguntava ao Luciano se o modelo as a service também pode ser uma alternativa para as infraestruturas de computação e armazenamento. Luciano? Ok. E agora vou introduzir uma nova palavra nesta conversa até agora, que nunca fui utilizada. Okay? O que é bom, não é? Portanto, temos alguma coisa de novo. A palavra é híbrido. Porque, fundamentalmente, nós temos falado até agora de uma solução exclusivamente cloud, não é? E eu vou introduzir algo que na Lenovo nós não somos fornecedores de cloud, como a Microsoft, mas fornecemos infraestrutura para a cloud, ok? Para os nossos clientes, e alguns desses clientes fornecem, depois, soluções de cloud para os clientes, para as empresas a nível mundial. Mas também fornecemos equipamentos ou soluções de clouds híbridas. E isto é muito importante hoje em dia, porque pode responder àquilo que nós chamamos isto dentro do novo Intelligent Transformation. Ou seja, a capacidade de darmos aos clientes de um pouco beneficiar de dois mundos, não é? De ter os benefícios de dois mundos. Porque, como estamos a dizer, e acho que fui eu que usei esta palavra, a cloud não resolve todos os problemas. Já as empresas são conhecedoras que existem algumas limitações, não é? E nós, se conseguimos criar uma solução híbrida, ok? Que pode ser as a services. Este aqui é o grande fator diferenciador hoje em dia. Ou seja, nós podemos dizer aos nossos clientes ter infraestrutura dentro de um data center. Não tem que ser o próprio data center, pode ser um data center qualquer.
pode ser cloud-like, ou seja, usar para consumo. E pode ser híbrido, e pode ser ligado à cloud pública, de forma que me permita ter as vantagens todas daquilo que é uma cloud, que chamamos nós pública, e outra que é uma cloud privada, e criarmos uma cloud híbrida. Qual é a vantagem? Por exemplo, eu tenho muito value é imediato, não é? Porque eu consigo partir o meu projeto no dia seguinte, se calhar. E enquanto aguardo a infraestrutura que realmente vai ser entregue fisicamente, e depois já posso utilizar a cloud pública, e quando eu tiver a minha cloud privada a funcionar dentro de casa, criar ligações híbridas. Portanto, hoje em dia é muito fácil de criar este tipo de soluções. Não é? Portanto, eu tenho, não me preocupar com as soluções de infraestrutura da IT, porque eu tenho a minha empresa, ou a empresa que escolhe esse tipo de soluções, pode dedicar-se, ok, decidiu, e a partir do dia seguinte está a gerir o seu business. Não se preocupa mais com o assunto. Porque depois vai ter uma solução criada dentro de casa que está também associada à solução cloud pública. Portanto, eu tenho qual é a vantagem? O cloud-like é, tenho a flexibilidade de uma cloud pública, tenho a simplicidade de utilização de uma cloud pública, tenho o tempo to value da cloud pública, porque eu, no dia seguinte, posso utilizar equipamentos ou recursos dentro da cloud pública. Eu tenho aquilo que chamamos Global Scalability, ou seja, a capacidade de qualquer empresa que está em Portugal ou que quer abrir empresas no outro lado do mundo, ter recursos para poder utilizar em qualquer lado do mundo. Isto é fundamental também para muitas empresas que querem internacionalização. Mas, ao mesmo tempo, consigo utilizar também qual é a vantagem de ter algo de híbrido, não é? Por exemplo, aumentar a minha segurança pode ser o importante, porque eu consigo, muitas vezes eu tenho uma questão de segurança também, se eu tenho dentro de casa, ter capacidade, sei onde é que estão os meus dados, o data ownership é um fator importante hoje em dia para muitas empresas. Utilizar esta parte de on-premises, por exemplo, para aquele workload legacy, para o qual não tem capacidade para ser transferidos para a cloud pública. Portanto, eu tenho esta capacidade. E também, aquilo que se falava há pouco, também do cost control, ou seja, também poder gerir de uma forma que eu consiga controlar os custos gerais da solução em termos de controle de custo da minha solução. Isso, portanto, se eu misturo estes dois ambientes, a híbrido faz isto. O híbrido, nas soluções de cloud híbrida, fazem isto. Eu tenho o melhor dos mundos. Okay? E, portanto, neste contexto, quando nós começamos a falar com os nossos clientes deste tipo de soluções, dependendo da sua dimensão, porque às vezes, como eu dizia há pouco, há projetos que não faz sentido falarmos de cloud híbrida, há projetos que faz sentido, e não vou falar de 365 a um cliente para pô-los numa cloud privada, não é? Seria a coisa mais louca do mundo. Não é? Mas, claramente, há projetos que fazem sentido, há clientes que faz sentido falarmos de cloud pública, há clientes que faz sentido de sermos, e hoje em dia temos instrumentos, temos tecnologia, e temos know-how, temos capacidade, temos recursos para que os clientes, seja em Portugal que fora dele, possam ter soluções de cloud híbrida de uma forma muito, muito, muito efetiva e possam adotar o modelo híbrido de uma forma eficaz. Isto, para mim, acho que, portanto, respondendo diretamente a pergunta, sem dúvida, é uma alternativa, sem dúvida nenhuma. Podemos ser, no entanto, ir um pouquinho mais além e pensar que soluções híbridas utilizadas como cloud. Por exemplo, a Lenovo tem um offering que se chama TrueScale, onde todos os seus produtos que a Lenovo ofereça para ser comprados, pode ser comprado com esse serviço. Mesmo os PCs, o portátil, os servidores, stores, o armazenamento, tudo. Pode ser um device service, pode ser um infrastructure as services, que depois pode ser integrado com serviços e com soluções da parte dos parceiros da Lenovo. Okay? Portanto, eu acho que sim, realmente temos alternativas àquilo que é uma compra tradicional de equipamento. Muito obrigado, Luciano. Eu passo agora a palavra ao Henrique para fazer, neste caso, as duas próximas questões. Henrique. Obrigado, Rui. A próxima questão será endereçada ao Rui Veloso da Microsoft e é a seguinte. Este mercado do as a service tem vindo a evoluir em termos e tem-se vindo a alargar, ou seja, inicialmente as aplicações que eram disponibilizadas as a service começaram por ser as aplicações de produtividade, depois surgiram
aplicações como o CRM. Paralelamente, de uma parte mais infraestrutural, houve uma grande procura, obviamente, e continua a haver, de tudo o que é Infrastructure as a Service, portanto, tudo o que é a parte mais especificamente de plataforma, mas hoje assiste-se, tem-se assistido a uma dinâmica do mercado que faz com que surjam cada vez mais, por exemplo, as soluções que têm a ver com os dados, e com tudo o que tem a ver com dados, armazenamento, processamento, tirar significado dos dados também passa por as a service. E, portanto, no meio disto tudo temos de facto já um leque muito grande, e a empresa onde trabalho, a Microsoft, tem de facto um dos maiores leques da indústria. E eu ia perguntar ao Rui, não é necessariamente o que é o best of, ou o que é o top, mas o que é que os clientes mais procuram? Ou seja, qual é que é a primeira preocupação dos clientes quando decidem mudar ou decidem adotar o as a service ou expandir o portfólio de serviços que consomem? O que é que procuram em geral? Então, eu acho que o Luciano levantou ali um ponto que eu posso usar para fazer aqui a ponte para esta pergunta, porque existem clientes com diferentes necessidades, diferentes graus de maturidade e diferentes constrangimentos. Okay? E se nós começarmos aqui pelo cenário da evolução do data center e do infrastructure as a service, seria provavelmente um mapeamento mais direto. O tema do híbrido para clientes regulados, e ele novo é também um parceiro novo nosso, e a Microsoft tem ofertas como o Azure Stack, HCI e o Arc, e portanto a Microsoft é uma empresa que vem do data center, uma empresa de software que vem do data center, e portanto tem uma oferta híbrida e tem e torna este processo de transição para as organizações bastante transparente e com uma oferta bastante holística, inclusivamente até multi-cloud, ok? Portanto, basicamente a Microsoft tem a capacidade de, tendo vindo do data center, tendo construído esta jornada, estando agora dos dois lados, ter uma visão privilegiada do que é este modelo híbrido, muitas vezes porque há clientes que estão que têm regulação própria ou que têm necessidades próprias do ponto de vista de latência, do ponto de vista de proximidade, e portanto isso são temas muito relevantes, e portanto os nossos parceiros de hardware aqui continuam a ser e vão ser sempre, aliás, acho que estamos a assistir aqui um reequilibrar desta vertente do híbrido. E depois há o trazer toda esta capacidade de serviços que nós temos em cloud, que eu costumo chamar em alguns casos, que é trazer a cloud para o data center e não é levar o data center para a cloud. E estamos a falar de serviços de segurança que nós conseguimos trazer para os data centers dos nossos clientes as a service. No fundo, estender os data centers com capacidades que à data não são fáceis de ter num data center tradicional. E começamos a entrar depois nos serviços mais de valor acrescentado. Dito isto, o que nós vemos nas organizações eu diria que o tema da produtividade é um tema, há caminho a fazer na maturidade para as soluções de produtividade as a service, ok? Portanto, genericamente as organizações adotaram produtividade as a service. E quando eu falo de produtividade as a service, estou a falar de 365, mas depois surge agora um conjunto de temas de maturidade e de evolução, e o nosso mercado e os eventos mais recentes têm mostrado que as organizações têm agora que evoluir para os modelos mais orientados à segurança ou à governance, e robustecerem no fundo estes ecossistemas e a possível oferta que coisas já têm. Depois, e portanto, esta é a parte da produtividade. Depois nós vemos do lado mais de que nós chamamos de data center e cloud, as organizações a tentarem fazer aqui uma evolução e uma modernização do que são os seus data centers e uma capacidade de gestão mais eficiente, e portanto o que nós vemos é as organizações a adotarem, e falamos aqui também dos dados, portanto vemos aqui três grandes tendências em termos da IT e o que nós chamamos quase core IT,
que é a modernização aplicacional, ok? Que é eu começar a usar cada vez mais serviços PaaS e menos IaaS, ok? Portanto, é eu pegar em aplicações e, no fundo, eu não tenho que estar a gerir a infraestrutura que está associada a essas aplicações, simplesmente uso serviços de plataforma. Depois há o IaaS puro, não é? Em que há clientes que estão a usar a cloud, neste caso o Azure, para fazer migrações e, no fundo, fazerem migrações para depois começarem a sua jornada de transformação e onde haver coisas quando sempre correr em IaaS. Mas muitas destas aplicações são migradas em IaaS para depois evoluírem para modelos mais modernos, sejam eles mais PaaS, sejam eles mais containerizados, sejam whatever. E depois há uma grande necessidade também do ponto de vista de Big Data. E isto, estou a falar estes 3 grandes pilares no mundo de cloud Azure. O mundo de data é algo que está a explodir nas organizações. Todas as organizações têm necessidade de ter uma plataforma moderna de Big Data, que é escalável, que responde à necessidade. Data, se nós pensarmos data, por natureza, as organizações têm dificuldade em responder à escala, à necessidade. Não há empresa de análise de negócio no mercado que não se queixe, que não tem capacidade ou que é lenta a parte de exploração de dados ou whatever. Portanto, toda esta escala que traz aqui, esta capacidade de agregação dos dados, visão 360 dos dados e consumo dos dados é extraordinária, e aqui a cloud é altamente diferenciadora e traz uma escala em pico sem precedentes e que as organizações tinham muita dificuldade em ter, porque seria demasiado caro ter toda aquela capacidade em constante ao longo do tempo. Portanto, isto é altamente diferenciador. O que é que nós vemos aqui a surgir? Duas áreas, e o Henrique falou aí do CRM, duas áreas que estão também a começar a ganhar um elan muito interessante. É o que nós chamamos a Power Platform, e que vem um bocadinho evoluir aqui o que é o paradigma de desenvolver aplicações novas, ou tirar partido de todo este ecossistema, todos estes serviços, todos estes conectores, como falava há bocado o José, todo este ecossistema, e que coloca o desenvolvimento quase o citizen development, não é? É no fundo colocar o desenvolvimento em power users e os utilizadores começarem a poder integrar e tirar partido em aplicações destas sem grande know-how de desenvolvimento. E, portanto, a democratização do desenvolvimento via Power Platform, que começa a ter também já uma extensibilidade muito grande do ponto de vista de automação de processos, RPA e afins. E depois, há uma área que eu acho que vai ser a próxima área de crescimento. Portanto, estas aqui estão estabelecidas, têm um crescimento exponencial à sua frente, e há uma área que eu acho que vai começar a ganhar esse elan também, que é a área mais de business apps, e tem a ver muito com essa parte do CRM e com todos os pilares não é o CRM, é o Dynamics, e que todos os pilares que o Dynamics traz, que hoje é um SaaS também, e que eu acho que a Microsoft está no grau de maturidade e o mercado está no grau de maturidade para começar a tirar muito mais partido desse tipo de soluções que estão mais próximas do negócio e dos processos de negócio. Acho que eu falei inicialmente muito mais tecnológicas, certo? Estas de Dynamics, estamos a falar mais soluções orientadas ao negócio e para o negócio, e que depois acabam por arrumar todo este ecossistema e tirar partido deste ecossistema. E, portanto, eu vejo esta evolução a continuar a acelerar drasticamente. Aliás, a falta de hardware que estávamos a falar há bocado é também um dos fatores. E, portanto, eu acho que vamos continuar a acelerar na produtividade, do ponto de vista de cloud, quer seja na modernização da aplicação, quer seja plataforma as a service, infrastructure as a service e data, claramente vamos continuar a acelerar exponencialmente, e as organizações sentem hoje que se não estão a fazer, ou se já não estão a meio da jornada, que já estão atrasados. Basicamente é o sentimento que eu tenho. Muito obrigado, Rui, pela essa perspectiva. Eu
E a pergunta seguinte, que é dirigida ao José Gomes da Noesis, é basicamente na mesma linha, embora com uma nuance, e tem a ver com a necessidade, ou as necessidades, enfim, que no meio toda esta transformação, toda esta evolução, mas as necessidades que quem está próximo dos clientes e fala com eles todos os dias destes temas, sente que ainda são, não vou dizer greenfield, não é? Cada vez mais há menos greenfields, mas ainda assim há campos de oportunidades, há campos de necessidade. E ia perguntar ao José precisamente o que é que ele vê como necessidades prementes por parte dos clientes. Obrigado, Henrique. Efetivamente, se num primeiro momento o que esteve em causa foi a sobrevivência das organizações, as organizações procuraram sobreviver num contexto completamente adverso, inesperado. Hoje em dia o tema mudou, o que hoje em dia as empresas procuram é precisamente ultrapassar esse período de sobrevivência, é de facto ganhar vantagem competitiva num mercado em que os paradigmas são completamente diferentes e em que se valorizam as capacidades digitais. Essa aceleração digital, ou da digitalização da economia e da rápida incorporação de inovação e de novos negócios, trouxe de facto aqui, como qualquer movimento disruptivo, trouxe de facto vantagens imediatas, mas também alguns desafios. Eu diria que no ponto de vista do curto prazo, daquilo que é mais óbvio, significou efetivamente a muito mais rápida incorporação desta inovação e de novas capacidades digitais, que foi efetivamente o que permitiu ultrapassarem o período, enfim, de incerteza que todos vivemos e incorporar essa inovação na sua cadeia de valor, e procuraram incorporar esses novos canais digitais de forma a estarem mais próximos do consumidor, de forma a dar-lhes aquilo que eles pretenderam naquele momento e o que nós todos precisávamos. O próprio aparecimento das soluções SaaS permitiu aqui novos players, as plataformas de brokering e plataformas que pelo meio conseguem permitir transpor um serviço 100% digital aos utilizadores. Por exemplo, hoje conseguimos, o que não era possível há bem pouco tempo, fazer uma compra de uma casa 100% digital, 100% online, ok? Então, isto já é uma realidade. A questão que já falámos também dos investimentos otimizados, a questão do jargão da cloud, e a cloud aqui foi o motor que impulsionou tudo isto, na minha opinião, da flexibilidade, escalabilidade, agilidade e tudo aquilo que está em volta da disponibilização de novos produtos e serviços para o mercado. E por último, e não menos importante, a questão da eficiência operacional e da produtividade. De facto, a digitalização permitiu, se no primeiro momento não era, ou poderia não ser, a principal motivação, é de facto hoje em dia um ponto premente, a eficiência operacional e produtividade, e a digitalização do negócio permite efetivamente isso. Temos como automação e obviamente os temas do IaaS, do Infrastructure as a Service, do Platform as a Service, permitem de facto que capacidades que suportam o KPTLO das operações permitam efetivamente terem ganhos de eficiência bastante significativos. Como há pouco aqui foi dito, a nossa literacia, de facto, digital evoluiu em 2 anos o mesmo que evoluiu nos últimos 50 anos, foi um salto quântico brutal, e hoje é quase, digamos, eu diria que é quase impossível hoje fazermos algumas coisas de forma física, né? Irmos a um banco, ou marcarmos umas férias, ou chamar um táxi, enfim, pedimos comida, o que seja, e portanto há hoje toda uma nova experiência digital, uma experiência imersiva, se quisermos, que hoje os clientes não estão dispostos a abdicar. Esta é a realidade. Face a isto, é relativamente fácil concluir que efetivamente o mercado hoje valoriza estes tipos de negócio, de negócio que assentam nestas experiências, e fundamentalmente eles valorizam a simplicidade, a comunidade, é um ponto muito importante da comunidade, não é? Nós podemos fazer qualquer coisa de qualquer lugar, não é? A qualquer hora. E a questão da flexibilidade, portanto, os clientes não querem pagar se não consumirem e, portanto, as organizações também não querem disponibilizar serviços, também eles procuram serviços onde, efetivamente, para além da questão da partilha de risco, que é um tema muito relevante, há de facto aqui uma lógica de flexibilidade naquilo que é o consumo das suas operações, de poder desligar a torneira e consumir aquilo que apenas precisam em cada momento. Na minha opinião, estas são as features que mais ajudam as empresas hoje em dia a ganharem vantagem competitiva
E face a isto eu diria que há umas 2 ou 3 questões que eles mais procuram, questões que mais procuram, respondendo diretamente à questão. Por um lado, tudo o que é soluções cloud-based, soluções híbridas, multi-cloud, como aqui já foi dito. O modelo da cloud híbrida e da multi-cloud vai ser, neste momento em que se preconiza, são os modelos mais flexíveis, os modelos que permitem tirar melhor partido das capacidades tecnológicas e, portanto, eu diria que são os modelos que estão em maior crescimento. Portanto, quer seja do ponto de vista de cloud pública, como os serviços são usados pela Microsoft, mas com outros players no mercado disponibiliza efetivamente soluções híbridas e multi-cloud, de forma a que os clientes consigam tirar o melhor partido de cada uma das clouds, o melhor partido de cada uma das soluções e as SaaS que estão disponíveis em cada uma das mega clouds. Depois a questão, e não menos importante, a questão da cyberexposição, ou seja, por via desta maior cyberexposição, porque a digitalização implica efetivamente uma maior exposição cibernética, inclusivamente o core business, porque é do core business que estamos a falar, não é? Uma organização que depende da sua aplicação, da sua app para sustentar o seu negócio, se a app está indisponível, o negócio simplesmente para. Portanto, por via desta muito maior cyberexposição, efetivamente os temas das ameaças cibernéticas, no meu ponto de vista, são o tema central hoje em dia. Eu relembro que, e concordarão comigo os meus colegas de painel, que não faz muito tempo qualquer executivo, por mais atento às tendências tecnológicas e inovações que existissem, poderíamos ter aqui demorado discussões sobre estratégia e tecnologia sem sequer mencionar a palavra segurança. Esta era uma realidade e hoje em dia isto não é assim, exatamente o contrário. Eu diria que não há um executivo hoje em dia que não tenha, mesmo os mais desatentos, atenção, que não tenha e que não coloque a palavra segurança no topo das suas prioridades. Portanto, eu diria que o faz acertadamente. A segurança é efetivamente, e eu diria, a maior ameaça que hoje em dia nós temos a esta digitalização massiva da sociedade, é efetivamente o tema, eu diria o tema base, o tema central das capacidades digitais que os clientes também procuram, pelo facto de estarem profundamente conectados às redes tecnológicas globais e por isso também naturalmente na linha de mira daquilo que são os cyberataques mais sofisticados. E por falar em sofisticação, o terceiro pilar é exatamente a sofisticação. É o que nós temos visto, são soluções, seja elas quais forem, de segurança, de data center, de negócio, o que seja. A sofisticação implica tudo aquilo que está inerente à quarta revolução industrial, tudo aquilo que é inerente à digitalização, à inteligência artificial, ao machine learning, ao real-time. São tudo questões que hoje em dia cada vez mais os clientes mais procuram. Sofisticação em modelos as a service é aquilo que uma das questões que nós temos visto mais no presente. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Eu diria que dentro desta questão foi colocada ao Rui e ao José, percebe-se que é um mercado que nós poderíamos dizer que está em fase de estabilização, mas não, ou seja, coloca cada vez mais exigências, quer aos fornecedores, digamos assim, quer aos integradores, quer aqueles ou seja, todos aqueles que estão em contacto com os clientes. Portanto, a evolução por parte dos clientes foi muito rápida e exige, de facto, isto é um desafio significativo, exige uma resposta rápida e cada vez mais sofisticada, como diz o José, por parte dos intervenientes no mercado. Eu passaria agora a palavra ao Rui Damião para a próxima ronda de questões. Rui. Obrigado, Henrique. Nós vamos então voltar a fazer as questões a os vários participantes. Eu peço a todos que, dentro do possível, tentem manter a vossa resposta nos 2 minutos. E começava por perguntar ao Rui, da Microsoft, se o aumento da produtividade das equipas, e não apenas de IT, são um ponto tido em conta na altura de adotar uma nova solução na cloud. Rui? Sim. Eu até diria que o aumento da produtividade, claramente que sim, ok? E isto é um dos fatores diferenciadores que já vimos vindo a falar, quer desde a implementação do projeto, quer da forma como eu giro,
isto estamos a falar de IT, estamos a falar de negócio, a capacidade que eu tenho de evolução e das features que me vão surgindo à medida que eu vou usando, a capacidade que eu tenho de desenvolvimento rápido sobre estas soluções de novas features e de customização. E se nós pensarmos, se nós andarmos aí 2 anos para trás, ou 3, já não sei bem, já está um bocado blurry, mas se nós pensarmos que havia pessoas e organizações em que as pessoas, para poderem fazer algum do seu trabalho, tinham que se deslocar fisicamente aos escritórios das organizações, e hoje basicamente está democratizado a forma de trabalhar remotamente, ok? Isto para empresas como, se calhar, todos nós que estamos aqui, é muito natural, e é muito natural há muitos anos. Não é muito natural para muitas empresas do nosso mercado, ok? Eu posso recordar aqui um momento que foi no momento em que surgiu o Covid, né? E era preciso pôr as pessoas a trabalhar em casa. Aconteceram coisas altamente caricatas do ponto de vista de soluções criativas que as organizações encontraram. Isto depois leva aos temas que o José estava a falar, da segurança e da exposição. Houve um serviço que nós tínhamos acabado de lançar, que era na altura chamava-se WVD, agora chama-se AVD, e que permitia, de uma forma rápida, foi um desafio e foi interessante ao mesmo tempo, porque o serviço era preview, nem sequer estava integrado ainda com o portal da Azure, né? Então aquilo era tudo scriptado, e vimos as organizações, posso-vos dizer que foram semanas em que eu não fiz mais nada, senão ajudar os clientes a expor as aplicações mais legacy possível, como uma aplicação remota para os seus utilizadores finais, e a usarem aquela tecnologia como eu tenho a certeza que as equipas de produto nunca tinham imaginado, ao ponto de disponibilizar um file share como uma aplicação remota a um conjunto de utilizadores, e de forma segura, não é? Portanto, porque depois, com capacidade de integração com o Azure AD, se eu tivesse Multi-Factor Authentication, ele estaria presente. Portanto, foi uma forma, empresas que nunca tinham pensado, nunca tinham previsto que iam ter que disponibilizar aquelas aplicações de forma remota, de repente tiveram que recorrer a este tipo de solução para montarem de forma muito rápida capacidade de produtividade para as suas equipas. Depois, isto potencia um conjunto de comportamentos na nossa sociedade, não é? As pessoas hoje, e o José estava a falar há bocado da nossa frictionless experience, da utilização do dia-a-dia, não é? Do Uber e da comida, e as pessoas agora também têm as aplicações corporativas disponíveis no device, porque esta tecnologia que estava a falar, por exemplo, permite eu disponibilizar uma aplicação que noutra altura só correria instalada no PC, no meu device ou no meu tablet, da forma como eu a tenho no meu PC, e ela nem sequer está a executar no meu PC. Portanto, isto levou a que as pessoas tenham esta capacidade de usar estas aplicações a qualquer momento, a qualquer altura, em qualquer lugar, e portanto, eu lembro no início da pandemia, quando as empresas estabilizaram estes processos, a identificarem, muitas delas, foram raras as que não identificaram aumentos de produtividade nos colaboradores. As pessoas trabalhavam mais tempo, utilizavam o tempo de commute para trabalhar, e estamos a falar de remote work. Nós não estamos a falar de remote work, estamos a falar de tecnologia, da forma como nós disponibilizamos as condições de trabalho às pessoas. Disponibilizamos aplicações clássicas como um serviço, disponibilizamos plataformas como um serviço. Portanto, acho que é evidente, acho que está provado, acho que there is no turning back. Obrigado, Rui, e eu diria já a mesma questão ao Mário, e relembro se o aumento da produtividade das equipas, IT ou não IT, ou é um ponto tido em conta na altura de adotar uma nova solução na cloud. Mário? Exato. Obrigado, Rui. De facto, a produtividade, eu acho que, sendo muito sincero, é importante, sem dúvida, seja equipa de IT ou não. Contudo, acho que o maior fator mesmo foi a continuidade do negócio. Ou seja, garantir que o negócio continuava a proliferar da maneira que já estava. Se puder haver um aumento, excelente. O Rui aqui ficou aqui um ponto, por acaso, de quando as pessoas tínhamos vindo trabalhar para casa, todas as pessoas trabalham em casa, toda a parte começámos a ter as aplicações, como fazíamos para garantir que havia uma continuidade do negócio, e de facto a adoção de alguns serviços
uma subscrição, digamos assim, as a service, para que possamos, e neste caso a Microsoft tinha o Windows Vista Desktop, e depois agora já tem não, mas portanto, rapidamente temos que conseguir garantir que as nossas pessoas trabalhem a partir de casa, seja com VPN, seja com o que seja, tentou-se de todas as formas. Há algo, isto depois aqui não é bem desta forma, mas posso dizer que muitos de nós trabalhamos mais em casa, muitas vezes não é só pelo convite também, mas eu posso dizer, e falando aqui no meu caso específico, até no almoço, muitas vezes é mais reduzido e depois muitas vezes acabamos por estender ao longo do dia e reparamos na hora, já é tão tarde. Pronto, então acaba por haver uma maior produtividade mesmo, porque acabamos por estar mais tempo, de facto, assoberbados em trabalho, porque temos as condições para tal e permite-nos fazer qualquer lado. Portanto, o aumento de produtividade, sim, é muito importante. A continuidade de negócio, que acho que é o fator mais decisivo mesmo, quando na decisão, não é? Para a contratação deste tipo de soluções e na adoção das mesmas. Portanto, acho que é um pouco assim que nós falamos mesmo. Portanto, já tínhamos falado de tudo o que é adjacente, ou seja, tudo o que tem a flexibilidade, a escalabilidade, como o Luciano também referiu há pouco, a parte dos cenários híbridos em que nós podemos dizer, ok, quero esta agilidade, quero tudo isto da cloud, mas quero on-prem por questões legais ou questões mesmo do meu negócio, consigo ter, portanto, o melhor dos dois mundos. Portanto, são inúmeros fatores que nos levam a adotar. A produtividade é importante, mas há muitos outros que se sobrepõem. Obrigado, Mário. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Luciano, se atualmente o aumento da produtividade é tido em conta na altura de adotar uma nova solução da cloud. Luciano? Claramente pode ser um fator a ser analisado, não é? Porque quando voltamos à questão do ROI, não é? Voltamos à questão de quais que são os pontos que temos que olhar sempre e mais pomos dentro para ser analisado, mais vantagens conseguimos trazer para as empresas. Ou pior, pelo menos, mais vantagens conseguimos mostrar para as empresas que estas soluções, a adoção destas tipo de soluções pode levar vantagens. E pode levar a vantagens em termos de produtividade também, seja para IT, porque já percebemos que as empresas hoje em dia têm dificuldade em adquirir pessoas, skills, e portanto o pôr as a services facilita este tipo de adoções, facilita este tipo de utilizações de serviços, não é? E isto, portanto, permite, seja no ponto de vista da IT, e como também tem muito um valor importante para as empresas, também em termos de não IT, tem as suas vantagens. Portanto, eu creio que sim, creio que é um fator que se as empresas não olham para eles quando adotam a cloud, deviam olhar, fundamentalmente. Obrigado, Luciano. Eu dava a palavra agora ao Henrique para avançarmos com a penúltima questão. Henrique? Muito obrigado, Rui. E esta questão tem a ver com algo que já aqui foi abordado, nomeadamente a dificuldade que é atualmente em contratar recursos humanos, e por outro lado também outro tema que foi abordado, que é a questão da cibersegurança. E eu perguntaria, começaria por perguntar ao José Gomes se da conjugação destes dois fatores, a falta de recursos humanos e desafios novos, nomeadamente os desafios da cibersegurança, se isto também é um motor da adoção de soluções as a service, nomeadamente nestas áreas e em algumas outras. Obrigado, Henrique. A resposta é sim, mas, e passo a explicar porquê. Primeiro aqui um pequeno parênteses. Efetivamente, o número de ataques cibernéticos que hoje são conhecidos publicamente cresceu, eu diria, numa escala logarítmica. E salientar que apenas temos conhecimento daquilo que é público, porque o que não é público, eu diria que está no mínimo em igual número. Por outro lado, esta consciencialização foi também muito potenciada pelo papel que os mídias têm desempenhado, efetivamente, nesta consciencialização, não só da sociedade, mas corporativa. E eu recordo, não é? Nós chegamos hoje a casa e vemos muitas vezes a televisão, abrimos o jornal, estamos constantemente a ver novas notícias sobre ataques cibernéticos, sobre questões mais ou menos mediáticas, e mesmo até algum dos jornalismos de investigação, que é uma novidade, tem cavalgado esta onda. Portanto, eu diria que face a isto, face a este crescente aumento, este brutal aumento,
o que temos visto é um salto quântico gigante naquilo que é a consciencialização dos temas da segurança e o facto de eles terem que estar naturalmente na agenda dos CEOs. E digo CEOs, porque o tema da segurança tem que começar por cima e não apenas no IT. O tema da segurança não é exclusivamente tema do IT. Bom, mas isso são outras conversas. Eu diria que sim, porventura a questão dos recursos humanos é efetivamente um tema central e é uma das principais barreiras à adoção destas novas capacidades de cibersegurança. E isso significa que é um problema de escala, não é um problema de escala, ou seja, há recursos, mas não há recursos suficientes. Portanto, o que é preciso aqui é encontrar soluções, eu diria mais ou menos criativas, é isso que nós temos feito aqui no Noesis, tentar encontrar soluções que efetivamente consigam determinar face àquilo que é a arquitetura, face àquilo que são os requisitos de negócio, face àquilo que efetivamente faz sentido do ponto de vista específico de cada organização, qual é a melhor solução. Daí, mais uma vez, utilizar a palavra híbrido. Acreditamos que a solução passa efetivamente por modelos híbridos, ou seja, sim, as a service, mas de uma forma mais híbrida, não exclusivamente as a service. Achamos que aqui há uma combinação de capacidades e skills internos, que efetivamente são únicos, dado que são os conhecedores daquilo que são os requisitos de negócio, aquilo que é o negócio, e essa combinação com os skills dos nossos especialistas em cibersegurança, e que temos na Noesis, diria, dos maiores especialistas no mercado nesta área, eu diria que é aí que está a peça-chave e o ponto-chave. Portanto, não acho que este problema se consiga resolver com um problema, com uma abordagem do one size fits all. É muitas vezes aquilo que nós encontramos. Ou seja, ao contrário de muitas outras soluções, acho que o tema da cibersegurança é um tema mais específico, é um tema mais personalizado. Aqui personalizado é um tema relevante. Portanto, o one size fits all não vai funcionar e temos efetivamente, ainda onde estava a almoçar com clientes, que efetivamente que já é a terceira ou quarta situação muito rápida num curto espaço de tempo, em que percebemos que os clientes estão a fazer rollback muitas das soluções ou dos serviços as a service exclusivamente em cibersegurança. Portanto, essa adoção deles mais generalistas muitas vezes traz aqui alguma insatisfação. Portanto, o que nós procuramos efetivamente é um serviço que potencia a expertise específica de cibersegurança que nós temos em casa, de forma a desenhar os modelos e de forma a dar os modelos que são adaptados à realidade de cada um. Portanto, não são as organizações que têm que se adaptar àquilo que lhes é colocado à sua disposição, mas é de forma a adaptar modelos feitos à sua realidade, aos seus requisitos de negócio, à sua arquitetura da IT, às suas prioridades e ao seu roadmap de negócio. E esses modelos têm que estar, no fundo, devem ser combinados com os nossos skills de cibersegurança, que em combinação com a expertise de negócio acaba por trazer aqui aquilo que nós chamamos os nossos Managed Security Services, que acabam por ser modelos, eu diria, comprovados, com casos de sucesso comprovados. Sobre a complexidade, eu acho que é um mito, ou seja, já falámos aqui, portanto, um as a service não tem que ser complexo, bem pelo contrário, é um paradigma que traz simplicidade e não obstante trabalhamos aqui com soluções bastante sofisticadas, soluções de intelligence monitoring, que, por exemplo, incorporam algoritmos de machine learning, que incorporam inteligência artificial, que incorporam investigação e resposta em tempo real e outro tipo de soluções avançadas. Na realidade, a generalidade das soluções com que nós trabalhamos são baseadas em modelos as a service, e, portanto, modelos simples de implementar, rapidamente, simples e rápido, e em que temos custos de operação bastante baixos. Portanto, eu diria que a complexidade neste ponto de vista não existe. E estarei à disposição para poder partilhar alguns dos casos de sucesso que temos tido em off. Muito obrigado, José. Levantou aqui alguns pontos importantes. Eu passaria a questão também ao Mário Curcio da Informantime, precisamente esta questão da cibersegurança, dos recursos humanos e do Everything as a Service. Certo. De facto, obrigado, Henrique. De facto, temos vindo a abordar ao longo de todo este fórum, temos vindo a abordar, já falámos na competente dos recursos. De facto, e agora aqui aprendendo aqui o José, as ofertas de mercado do as a Service na componente de segurança, as empresas procuram porquê? A escassez de recursos, a escassez, muitas vezes, também a falta de informação nas tecnologias, porque com as mais crescentes ameaças é importante conhecermos os melhores mecanismos para que nos possamos, de facto, proteger, porque é na proteção que está, não é depois. Ou seja, nós somos muito apologistas que o melhor é sempre numa fase prévia, ou seja, numa fase consultiva, numa fase de preparação,
é na preparação que está sempre o melhor, portanto, não é depois de, desculpa-me aquela expressão, casa roubada, trancas à porta, como se diz. Algo que nós, por exemplo, também temos, começamos cada vez mais, e há uma procura, notamos que há uma procura muito grande no mercado, que é o SOC as a Service, basicamente ter aquela componente de serviço em que nós garantimos uma monitorização real, em tempo real, uma monitorização. Toda a parte que o José também falou, ou seja, ter a equipa, ter todos os mecanismos, ter machine learning, análise preditiva, outra parte muito importante que cada vez mais nós não olhamos, mas já começa a ver, é a componente também de análise da parte da Dark Web, também é importante. Portanto, há uma série de fatores de exposição cada vez mais. Porquê? Porque os dados que existem nas empresas que deixam de estar apenas on-prem e começam a estar também em cloud e tudo mais, há uma exposição muito grande. O facto das pessoas trabalharem a partir de casa, os seus próprios dispositivos, por exemplo, não estarão protegidos, daí a necessidade de muitas empresas precisarem de proteger-se contra as ameaças do mercado, e só com substituição deste tipo de serviços é que o pode fazer de forma rápida. Isto porquê? Porque existem custos muito elevados. Todos os meus colegas estão aqui sabem que sim, na área de segurança os recursos são elevados, são caros, e as tecnologias também fazemos o mesmo. Desta forma, ao conseguimos fazer, trabalhando em escala, dizendo que temos para vários clientes, conseguimos ter equipas que dão um nível de suporte de forma global. Há um conhecimento também muito mais alargado, porque tem um conhecimento de diversas situações de mercado, não é? E então estão mais preparados para qualquer tipo de ameaças e para qualquer tipo de ambiente e infraestrutura que vão encontrando. Portanto, para eles os desafios é muito mais fácil, porque já está, são expostos a diferentes realidades. Dessa forma, os clientes, ao subscreverem segurança as a service, um SOC, o que seja, conseguem garantir que não é uma equipa que conhece apenas a sua realidade, mas que conhece uma realidade muito maior, muito mais alargada, e dessa forma estão preparados e estão mais salvaguardados. Muito obrigado, Mário. E para terminar esta questão, eu pediria também a opinião ao Luciano da Liuv. Okay. Claramente, como opinião sobre este assunto, em termos de... É um fator, acho que importante, porque em termos de cibersegurança, a atualização, as metodologias, como vimos, a evolução dos ataques, obrigas a uma capacidade de know-how da parte de que é que se quer defender, sempre muito, muito importante. E a única forma realmente que as empresas têm de poder estar atualizadas nesta vertente é formalmente entregar a alguém que tem um nicho no mercado, tem uma capacidade de know-how, tem uma capacidade de resposta que pode realmente ajudar as empresas, porque e neste contexto faz todo o sentido que seja as services, portanto, porque é muito difícil que as próprias empresas tenham a capacidade de estar a atualizarem-se com esta tipologia de serviço internamente. Ou tem uma equipa interna muito grande, e veja, percebemos que não existem estas empresas hoje em dia nesta vertente, e cada um pode dedicar-se a este tipo de soluções, ou realmente a forma melhor e mais otimal para poder responder àquilo que são necessidades do mercado. É a necessidade de estar vivos, hoje em dia é quase uma necessidade de estar vivo, e entregar esta tipologia de serviço como as a sério, porque não há muitas capacidades internas de cada empresa a poder se atualizar. Temos tools, temos infraestruturas, temos capacidade de poder nos proteger, mas sempre mais pensar de uma forma mais completa aquilo que são as soluções de segurança, que inclui resiliência também, porque a resiliência quer dizer sobrevivência da empresa ou não, são muito importantes e fundamentais. Muito obrigado, Luciano. Eu passaria agora a palavra ao Rui Damião para a nossa questão final. Sim, vamos falar, ou vamos tentar prever o futuro deste mercado. Esta pergunta vai ser dirigida aos 4 participantes e eu começo por dirigir ao Mário, da Informantem. Questiono o Mário como é que acha que será o futuro do mercado as a service e se as organizações vão continuar a apostar nestes modelos. Mário? Obrigado, Rui. De facto, o futuro, como nós sabemos, é sempre algo incerto. Há sempre tantas coisas, o Covid apareceu, isto foi de nada, houve tantas alterações assim de repente, portanto o futuro, só nós sabemos o futuro que nos reserva, não é? Como se diz. No entanto, se
formos olhar para esta previsão, para todas estas tendências de mercado, digamos assim, sem dúvida que as organizações irão optar por este tipo de soluções cada vez mais. Isto na minha perspectiva e isto pela procura que também temos tido dos clientes mesmo. Cada vez mais é importante que as empresas que consigam também estar mais atentas ao mercado, que consigam estar mais próximos dos seus clientes, para poder criar quê? Serviços, ou seja, pacotes, digamos, ou serviços mesmo, que cumpram os objetivos, que consigam acompanhar os desafios que as organizações vão tendo diariamente. Nós falamos aqui da infraestrutura, portanto, toda a componente de Infrastructure as a Service, Software as a Service, podemos pôr, a parte de cibersegurança. Eu posso dizer que nós temos tido também imenso, e nos nossos clientes, sim, a componente de Device as a Service, em que nós falamos do endpoint, em que o cliente pode se deixar de preocupar, e nós dizemos, não é só com o seu hardware, portanto, o equipamento físico em si, com o ciclo de vida do mesmo, mas também com a gestão depois que advém do mesmo. Toda a gestão, toda a parte de sistema operativo, toda a parte de atualizações, toda a parte de segurança, portanto, é um pacote completo. As empresas cada vez mais terão, sem dúvida, vão optar, porque, como nós já falamos também anteriormente, fazendo análise muitas vezes do ROI, não é? Do retorno do investimento, conseguimos prever que as empresas serão mais assertivas, as empresas terão uma maior resposta para os desafios que serão lançados. Só dessa forma, porque ao nível que as coisas vão avançando, conseguir ter pessoas qualificadas com todo o nível de formações, contratações, enfim, uma série de coisas que vão mudando, variáveis, ao longo que, para as empresas estarem ativas e continuarem com o seu negócio e a poder proliferar, têm que optar, sem dúvida, por este tipo de soluções para poder continuar na frente. Obrigado, Mário, e obrigado desde já pela sua participação no fórum. Perguntava agora ao Luciano da Lenovo, da sua perspectiva, como é que será o futuro do mercado de as a Service? Para aquilo que nos dá a ver neste momento, não é? Temos uma capacidade, do ponto de vista fabricante, temos uma questão interessante, que é, nós vemos que está a ser feito um grande investimento por parte de muitos fabricantes nesta vertente das services. Não só em termos de infraestrutura, como, por exemplo, a Lenovo, eu faço exemplo da Lenovo, claramente, que é aquilo que eu já melhor conheço, de pegar em toda a sua oferta de produtos que tinha e pegar e disponibilizá-la ao mercado como as a services, não é? Desde o endpoint as service, como estava a dizer o Mário há pouco, o armazenamento as services, ou através do TrueScale, pormos todos os equipamentos em termos de soluções híbridas, através de soluções de conjunto, por exemplo, com a Microsoft, de criar soluções híbridas. Portanto, está a ser feito um grande investimento em termos de soluções, em termos de posicionamento do mercado, não só para fabricantes de hardware, mas também fabricantes de software. Quase todo o software, neste momento, pode ser fornecido a services. Esse service quer dizer o quê? Quer dizer que o cliente paga para aquilo que está a utilizar. E a partir do momento que um cliente começa a entrar neste conceito, que eu só estou disposto a pagar para aquilo que utilizo, acho difícil que se volte atrás, não é? Porque pagar por algo que não vou utilizar, ou por uma capacidade a mais, ou por um software que não vou utilizar na sua porcentagem, só vou utilizar 6 meses ou 8 meses, se calhar não estou disposto a comprar um software que depois é um lifetime, ou licença lifetime, não é? Portanto, e mesmo o conceito das empresas em geral, para como crescem, para como nascem, e para como, entre aspas, têm o seu ciclo de vida em termos empresarial, que pode ser um ciclo de vida curto, mas muito rápido em termos de crescimento, eu acho que acredito que, sem dúvida, que a forma de fazer o negócio da IT vai ser sempre mais as a service, né? Portanto, pagar para aquilo que se utiliza de uma forma mais ampla e os nossos clientes vão utilizá-lo sempre mais. Obrigado, Luciano, e agradeço também já a participação nesta mesa redonda. E agora dirigi a mesma questão ao Rui Veloso da Microsoft. No fundo, na sua perspectiva, qual é que será o futuro do mercado de as a service? Então, como o Luciano estava a dizer, a Microsoft não é exceção e, portanto, a estratégia do as a service é claramente uma estratégia para a Microsoft e a panóplia de produtos que tem e que tem estado a evoluir é a prova disso. Quando nós vemos isto, nós estamos a falar aqui do mundo digital, não é? E nós vemos no mundo digital, começou com a música e com os conteúdos multimídia, que nós no passado
comprávamos os CDs e agora ouvimos as músicas sob o formato de uma subscrição, ouvimos os filmes sob o formato de uma subscrição. Já há empresas a testarem modelos de negócio de aluguer de mobília e, portanto, eu posso, em vez de comprar a minha mobília, posso alugar a minha mobília e, portanto, passo a usar mobília as a service. E o que eu acho que está a acontecer é nós, no software, nos assets digitais, depois temos nós vemos as gerações mais jovens que já são menos do ter e são mais do usar. Se calhar vão haver jovens que já não vão querer ter carro e vão simplesmente querer usar o Uber ou outro serviço semelhante sempre que surgir a necessidade. E, portanto, este mindset da sociedade e das pessoas e das organizações tem estado a mudar. Eu só acho é que e acho que vai continuar a evoluir. E eu acho que estamos agora, nós estamos aqui a falar de software e de tecnologia, é um dos mais fáceis e, portanto, está com um grau de maturidade maior, está com uma aceleração maior, o contexto ajudou a esta aceleração, mas eu acho que isso vai continuar a evoluir na mesma medida, a acelerar exponencialmente, como estávamos a falar há bocado, e inclusivamente a expandir-se para negócios e mercados que nós não estávamos habituados a ver este tipo de modelos. Há uns anos atrás eu trabalhei com e-commerce e falava-se muito de comprar subscrições de produtos, as lâminas de barbear e outros produtos recorrentes. Era demasiado cedo, eu acho. Mas eu acho que isto vai acontecer com praticamente todas as coisas que nós tendemos a deter e passamos a entrar no modelo de utilização pay as you go ou pay as you use. E, portanto, acho que é uma evolução natural aqui do mindset da sociedade e o software o software e a tecnologia é só a forma por onde está a começar e por onde é mais fácil operacionalizar. Obrigado, Rui, mais uma vez obrigado pela sua participação neste fórum. Por último, dava a palavra ao José da Noesis para dar a sua perspectiva sobre o futuro do mercado as a service. José? Obrigado, Rui. Inteiramente de acordo com o Rui Veloso. Acho que é efetivamente o trigger que, ou pelo menos o fator que mais nos leva a preconizar que o futuro passará pelas soluções em modelo as a service. Os nossos filhos pensam exatamente como o Rui estava a dizer, pensam em consumir, pensam em utilizar, não pensam em ter. O que é um shift muito grande daquilo que é a nossa própria sociedade, aquilo que é a sociedade portuguesa, e esse fator leva a que quem dispôs a serviço a esses consumidores, eles próprios tenham esta tendência de disponibilizar esses serviços nessa lógica. E, portanto, também eles têm que se adaptar também a essa lógica. Eu relembro que o próprio IT é um serviço. Não é? Antigamente o IT fazia parte quase da mobília da organização. O IT é um serviço, na realidade, mesmo interno, ou seja, é um meio para atingir um fim, que é o sucesso empresarial de uma organização, que é adquirir vantagem competitiva de uma organização. Portanto, o próprio, daí que eu tenho a falar há pouco, que é recentrado o papel do IT, está também aqui implícito nesta questão. Portanto, eu diria que nesta sociedade em que vivemos, o que efetivamente fará a diferença é a diferenciação. Okay? Diferenciar. E diferenciar passa por continuidade dos fabricantes entenderem, e bem, que o futuro, pelo menos o futuro próximo, passará por estes modelos e, portanto, apostarem em modelos cada vez mais diferenciadores, em soluções cada vez mais diferenciadoras, em disponibilizar essas soluções cada vez mais diferenciadoras, baseadas em consumo de recursos, e, pelo lado dos integradores, passa por encontrarmos, enfim, face àquilo que são as adversidades, todos sabemos, aos desafios que falámos há pouco, por encontrar soluções imaginativas, criativas, numa lógica de verdadeira parceria com os clientes, porque também dissemos, não é, que há de facto uma menor visibilidade sobre efetivamente quais são todos os custos que estão aqui envolvidos e os riscos, e portanto passa por nós também utilizarmos a nossa expertise para trabalharmos em conjunto, partilharmos risco e disponibilizarmos um serviço baseado nessas soluções na modelo as a service e que efetivamente podem ajudar
as organizações a ganharem essa vantagem competitiva sustentável face aos seus concorrentes. Portanto, o futuro passará naturalmente pelo SaaS. Obrigado, José, e mais uma vez, obrigado pela participação nesta mesa redonda. Nós chegamos ao fim e eu passo a palavra ao Henrique para fazer aqui o término desta mesa redonda. Henrique? Muito obrigado, Rui. Muito obrigado a todos os participantes, todas as empresas, enfim, todos os que se juntaram a nós neste interessante debate, quer digamos assim, os nossos palestrantes, quer a nossa audiência que aceitou o convite para participar neste tema. Creio que se discutiram aqui temas muito interessantes e houve uma série de pistas interessantes. Este é um mercado que hoje toca basicamente a todas as empresas e, portanto, é absolutamente incontornável e é uma altura estratégica para se pensar e para se começar a pensar o que é que queremos fazer nos próximos tempos para consolidar, porque claramente o mercado do Everything as a Service não é um mercado que esteja estagnado. Aliás, isso creio que é um dos maiores outcomes do que aqui falámos. Não está estagnado, há muito para fazer e nem os clientes, nem os intervenientes, nem os intervenientes no mercado, nem os que fornecem soluções podem ficar e não estão claramente a ficar parados, digamos assim, a deixar de evoluir nos tempos mais próximos. Muito obrigado a todos, esperamos vê-los numa próxima ocasião, quer os nossos participantes, quer os nossos palestrantes, quer os nossos participantes. Até uma próxima oportunidade.